Hoje nós vamos falar ideias e ações têm consequências econômicas, né? Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, Deus nos chamando para uma mudança de atitude. Pensamento do mundo sobre as pessoas que são pobres, né? O pobre, normalmente, para o mundo, ele não tem culpa de ser pobre. A causa da pobreza ou é culpa da exploração dos ricos, ou da falta de oportunidades, ou da vontade ou castigo de Deus, que é um absurdo, né? O sistema do mundo quer que acreditemos que a pobreza e a injustiça são coisas que acontecem às pessoas por acaso. E a causa de ser rico é sorte, ou roubou alguém, ou explorou alguém, né? Então, isso são paradigmas que essa lição vai tratar, mostrando que são inadequadas essa forma de ver a riqueza ou a pobreza. Segundo os grandes pensadores do mundo, há 3 tipos de causas da pobreza, né? Primeiro, Freud, ele diz que a pobreza é culpa dos maus tratos, falta de ensino, de valores pelos pais. Ou seja, o homem é uma entidade de corpo e alma, ele não tem espírito, e a forma como as pessoas foram tratadas determinam como as pessoas são, né? No fundo, para Freud, todos somos vítimas de maltratos, e a pobreza é simplesmente um sintoma econômico desses traumas que foram gerados na sua infância. Marx, ele considera a pobreza é o resultado da opressão dos ricos, e é por isso que tem que eliminar as classes, ter uma classe única. E Darwin, a pobreza é o resultado de genes fracos, que são dominados por genes mais aptos. O que a gente entende é que há um pouco de verdade em cada um desses pensamentos, mas eles não representam a verdade total, né? Todos eles somados têm um pouquinho de verdade. Além do que aqui não considera a questão que nós vamos ver agora sobre a verdade. O resultado dessas 3 armadilhas é que a luta de classes resultou em revoluções diversas que mataram milhões de pessoas, e as outras 2, que é a culpa dos maus tratos de Freud ou de Darwin, dos genes que são um superando o outro, resultam em gastos em bilhões de programas sociais para tentar eliminar, né, essa culpa que as pessoas não têm e que alguns teriam. E esses milhões de dólares, ou essas revoluções que mataram milhões de pessoas, nenhuma dessas duas formas conseguiram acabar com a pobreza. Vamos então jogar fora a culpa, né? A culpa seja dos ricos, seja dos genes, dos mais dotados, seja dos pais que não deram um tratamento edificante. E vamos para a verdade, né? Vamos jogar fora a culpa e expor as verdadeiras causas fundamentais da pobreza, né? Como Mateus 3,10, já está posto o machado à raiz da árvore, ou seja, vamos o que é a verdade. Então, a verdade é que ideias e ações têm consequências, como diz Provérbios 23:7. Como imagina em sua alma, assim ele é, né? Nossos pensamentos conduzem a ações que resultam em hábitos de caráter, né? E esses hábitos de caráter resultam em consequências, né, da lei do plantar e colher, né? Então, como está também em Deuteronômio, né? Eis que ponho diante de vós as bênçãos e as maldições. Escolham, pois, as bênçãos, diz o Senhor, para que vocês vão bem. Então, obediência resulta em bênção e fortuna e riqueza.
Desobediência à palavra de Deus resulta em maldição e pobreza. Isso conforme a própria palavra de Deus. Então, pobreza não é fruto do acaso, pobreza é fruto do pecado. Pobreza é o resultado do pecado, seja ele pessoal, paternal, familiar, né, da família, ou pecado social, ou um pecado nacional. Como nós estamos vivendo hoje, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, temos o pecado da cidade do Rio de Janeiro, que investiu, que não usou os recursos adequadamente, e agora o povo perece. Nacionalmente a mesma coisa, foram feitos investimentos inadequados, políticas econômicas inadequadas, e hoje a população sofre com essa pobreza. Poderia ter sido que nós tivéssemos invadido um país mais pobre, menos capaz, tivéssemos matado pessoas, assassinado, e essa culpa, né, também viria sobre a nação e o povo acabaria também sofrendo consequências. Então, as consequências de uma nação são várias, mas a pobreza, sim, é resultado do pecado pessoal, ou pecado familiar, ou um pecado da nação. Por isso, a pobreza não vai embora se jogarmos dinheiro nela. E também não vai embora distribuindo a culpa. Desde a criação, o pecador, em vez de arrependimento, ele tenta, como em Gênesis de 3 a 13, né, solucionar o problema. Primeiro, a sua maneira, né, quando Adão e Eva perceberam que estavam nus, eles coseram, pegaram folhas e fabricaram roupa para eles, né? Depois, quando eles ouviram a voz de Deus, eles se esconderam de Deus. Então, até a segunda tendência, quando a pessoa está envolvida no pecado, é esconder o pecado, não é tratar o pecado, não é enfrentar o pecado. A vergonha pelo pecado faz com que ela esconda o pecado. E a terceira consequência do pecado é buscar culpados, né? Alguém, né, no caso de Adão e Eva, a mulher disse que foi a serpente, e assim nós fazemos as mesmas coisas. Em vez de arrependimento, os homens eles tentam, primeiro, resolver o pecado à sua maneira, se complicando mais ainda. Segundo, escondendo o pecado e nunca buscando arrependimento, né? E agora nós vamos ver uma série de provérbios que demonstram claramente alguns tipos de pecados, que não são só pecados sexuais ou pecados que nós vamos estar falando. Então, são atitudes e ações que têm consequência. E provérbios e outras escrituras, nós vamos encontrar vários textos justificando isso. Então, Provérbios 11, 24 diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se ele acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Quer dizer, a desonestidade na hora de você pagar as pessoas por um serviço que você recebeu, prestou, ou por simplesmente você, às vezes, até dá mais, como outro dia o Daniel estava falando, né, sobre você exceder aquilo que você se comprometeu. Nunca reter o que pertence aos outros. Isso, biblicamente, é causa de perda, né? Pecado. Jeremias 17:11, um outro caso de desonestidade. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Provérbios 13, 18. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Então, é no caso de rebeldia, né? Você é confrontado, você não assume o seu erro, não se arrepende, e o resultado disso é terrível. Provérbios 13, 21. A desventura persegue os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem.
Então, no anterior é pecado de rebeldia e nesse pecado simplesmente, né? Provérbios 28, 22. Aquele que tem os olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele extrema pobreza. Aqui no caso de avareza. Provérbios 14, 23. Em todo trabalho eu aproveito, porém meras palavras levam à extrema pobreza. Então ficar falando, né? Ou se não, criticando quem está construindo, é algo que é muito comum, mas é algo que não leva a nada, né? A preguiça, Provérbios 19, 15. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. Preguiça. Provérbios 28, 19. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se junta a vadios se fartará de pobreza. Caramba, muito forte, muito específico, né? Muito claro. Então, 5 inimigos a serem destruídos. Primeiro, o medo. Segundo, a avareza, a preguiça, a ausência de valores cristãos, como o paganismo, e o consumismo. O medo, Abacuque 2,4 diz: o justo viverá pela sua fé. E o que é a fé? É a convicção que, se nós construirmos tudo de acordo com a palavra de Deus, conforme prevê a aliança que nós temos com o nosso Criador, tudo vai funcionar, né? Então, fé não é uma coisa só espiritual. Fé é a materialização da palavra de Deus. É eu crer que, se eu aplicar a palavra de Deus no problema que eu estou vivendo, ele vai se resolver. Amém? Porque uma coisa, não, eu tenho fé que vai resolver, mas o que você está fazendo para isso? Tem coisas que são espirituais, você simplesmente ora, né? Por exemplo, minha filha estava se esforçando para conseguir um estágio. Então ela estava fazendo a parte dela, que era se candidatando, se preparando. Então precisávamos de abrir uma porta. Então entramos com o grupo de oração lá do grupo de igreja lá, começamos a orar. No dia seguinte ela recebe o e-mail confirmando que ela passou em todas as etapas, só falta agora recursos humanos chamá-la para fazer a contratação. Aliás, é muito importante vocês desenvolverem, quem não é da Verbo, Deus Igreja, colocar a igreja para orar. E como nós temos pequenos grupos, para a gente, a forma que nós estamos encontrando é que esses pequenos grupos trabalhem os problemas do pequeno grupo e cada um esteja intercedendo cada dia pelos problemas do grupo. E assim toda a igreja vai estar envolvida em oração, porque há poder na oração. Mas só orar, em determinados casos, não resolve. Porque Deus espera que a gente aplique a fé em obedecer a palavra de Deus que Ele colocou à nossa disposição, né? Então, os justos acreditam que, se eles investirem de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, trabalharem duro e obedecerem, eles vão prosperar. Isso também é uma forma de fé, né? Você joga fora o medo e segue em frente, certo da vitória. Avareza, o apego ao dinheiro com falta de generosidade e medo de investimento a longo prazo, né? Porque você só pensa no curto prazo, também é prejuízo. Quando o trabalho honesto não gera riqueza, a pessoa avarenta, né, não gera riqueza rápido, o que a pessoa avarenta faz? Ela ou vê uma forma obscura de obter aquilo que ela deseja, através do roubo, ou contrai dívidas, ou, em ambos os casos, levam à pobreza, seja por irem para a cadeia, ou seja, por pagar juros altos, como a gente tem visto, né?
A preguiça, né? Provérbios, a gente leu vários provérbios, né? Como o 19:15, que a gente só recordando, a preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso vem a padecer fome. Ideias pagãs, né? Pensamento do fidalgo, que trabalhos são para os de classe inferior, fidelidade só para os da família. Eu não sei quantos aqui têm de origem portuguesa, espanhola, mas eu, por exemplo, minha família foi a que recebeu a capitania hereditária do Espírito Santo, o Pedro Vaz Fernandes Coutinho. Então, a minha geração é de fidalgo. E, para muitos, assim, uma coisa que está enraizada é muito essa questão de... Na minha família, especificamente do meu pai, não tem essa questão de que trabalho é só para classe inferior. Mas quem vê esses seriados aí, lá dos reis, rainhas, né? Um reinado que não é o reinado no modelo de Deus, de um líder servo, ou seja, trabalho para eles é uma ofensa. Um homem de bem não trabalha, manda outros trabalharem, né? Mas a ideia da fidelidade aos membros da família, isso é uma coisa muito inerente a famílias assim portuguesas, espanholas, né? Famílias que trazem essa cultura da fidalguia, né? Ou seja, para os meus, tudo, para os outros, alguma coisa. Consumismo, né? Um outro mal que precisa ser vencido, né? Que resulta em inflação, que é você gastar o que você não tem, é usar o seu cartão de crédito para antecipar um financiamento, para antecipar um conforto, porque existem, como nós já vimos aqui, Daniel falou muito bem, existem algumas dívidas que são bíblicas. Porque, por exemplo, em vez de você pagar uma prestação no apartamento, você está comprando sua casa, você paga uma prestação de uma casa. Você faz uma poupança, dá de entrada, e praticamente a prestação seria o valor do aluguel. Então, existem algumas dívidas que são bíblicas, não são de longo prazo, você não vai pagar 4 vezes o produto, né? Principalmente no financiamento de uma casa própria, que são juros subsidiados. É um bom negócio. Então, sobre o consumismo, cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Então, esse provérbio, essa escritura é muito clara sobre essa questão de prioridade no uso dos recursos. Primeiro poupa, primeiro adquire recursos e depois você realiza o seu sonho. Primeiro a provisão e depois o conforto. Agora vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre caridade e investimento, né? Investimento é você dar a alguém para produzir, sabendo que ela tem condição de produzir. Por exemplo, a pessoa tem uma horta, tem um terreno no fundo da casa dela, aí você compra a semente, ensina ela a fazer uma horta, isso é um exemplo de investimento, né? Ou você empresta um recurso a ela, para ela comprar, como nós falamos aqui na última segunda-feira, 2 caixas de tomate, ou uma caixa de cheiro verde, o que seja, lá no Ceasa, ela vende aqueles produtos, né, com 100% de margem, te devolve, te paga aquelas 2 caixas e pode comprar mais 2 caixas agora já com o capital dela. Isso é investimento, sem você cobrar juros, uma pessoa que pode produzir. Agora, o que é caridade? É dar a quem não tem culpa de estar necessitado e são incapazes de produzir. Houve uma, que nem aconteceu lá em Teresópolis, Friburgo, houve uma enchente, destruiu casas, as pessoas ficaram desabrigadas, você junta amigos, coloca mantimentos, coloca roupa no carro, vai até a localidade, ajuda as pessoas, monta barracas, né? E, a partir daí, você começa, talvez,
a ajudar a construir aquelas casas, aí entra o governo civil e tal. Então, isso é caridade. Agora, caridade não é você ficar alimentando a vida toda uma pessoa que tem condição de produzir. Então, caridade é a materialização do amor, né? É não nos esconder do nosso semelhante ao repartir o pão com o faminto, cobrir o nu e recolher em casa os desabrigados. Isso está em Isaías 58, de 6 a 12. Todos vocês conhecem, pode ler depois com calma em casa. Quem não se lembrar. Então, quais são os métodos de Deus para aliviar a pobreza? Criar oportunidades para colher, que nem fazia o povo de Israel. Na época da colheita, eles deixavam algumas espigas menores, possivelmente, menos graúdas, para que o povo fosse depois e colhesse. A segunda coisa, disponibilizar empréstimos sem juro para os irmãos, que é o que nós acabamos de falar. Quer dizer, uma pessoa que está querendo alavancar um negócio novo, começar, aí, com certeza, é você emprestar, você é cristão, você é servo de emprestar sem cobrar juros. E talvez não ter expectativa, se o irmão quebrar, de vir depois a pressioná-lo, porque você fez com um coração de abençoá-lo. Normalmente, quando eu faço isso, eu faço com uma quantidade de dinheiro que não vai me fazer falta. Ou seja, que não está comprometida. Então, se aquela pessoa não me devolver, não tem problema nenhum. Servidão voluntária. A pessoa vende o seu trabalho para ser discipulada. A pessoa está quebrada, você então acolhe ela na sua empresa, no seu negócio, na sua casa, ensina ela a trabalhar, sabendo que ela vai cometer erros, faz parte isso. Né? Você fala, meu Deus do céu, eu quis ajudar, olha o que aconteceu. Não, você sabe que você está num processo de discipulado. Você vai ensinar uma profissão, você vai ensinar a cozinhar, você vai ensinar a cultivar, você vai ensinar a trabalhar. Ela vai ter alguns pequenos erros. Agora, claro que se ela insistir por rebeldia nos erros, cabe você fazer justiça e colocá-la para fora do seu negócio ou da sua casa. Né? Então, ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. Amém?